cara, meu, olha que loucura, cara. Quem sustenta tudo isso? São 4,2 milhões de produtores de conteúdo no OnlyFans. Sim. Tem mais de 500 mil mulheres em prostituição direta no Brasil. O número de sugar babies no Brasil é um negócio, cara, absurdo. Vício em pornografia. Cara, tudo isso tá mostrando um problema extremamente latente e crescente, né? Cara, eu tenho uma visão não tão convencional até disso. Eu não me permito dizer que algo é certo ou errado, mas eu vejo assim, dentro de uma história de vida dessas pessoas, como que isso é certo para elas? E aí a gente consegue chegar num denominador comum que é, em um paradigma de maturidade dessa pessoa, isso é o melhor que ela consegue entregar. E quando a gente se aprofunda um pouco na mente humana, por exemplo, através da psicanálise, principalmente da análise junguiana, a gente sabe que o drive motivacional feminino principal é segurança. Segurança, né? Então, tudo... É natural isso. Natural, é instintivo, vem da natureza. Da natureza da mulher, da feminilidade. Tudo que a mente feminina faz é para obtenção de algum tipo de segurança. A complexidade, principalmente para os homens, para entender as mulheres, é que o que é segurança hoje pode mudar daqui a meia hora, daqui a um dia ou daqui a um mês. Então, a lacuna faltante é sempre a insegurança principal que ela quer resolver. Quando a gente pega esse extrato de mulheres, por exemplo, você chamou das mulheres interesseiras, eu tenho uma terminologia que é a fêmea interesseira. A fêmea interesseira. Tá. Esse é um termo que eu uso jocoso para as pessoas entenderem como que é esse nível de maturidade. Essa mulher, ela provavelmente teve uma história com lacunas de insegurança recorrentes de falta de recursos. Então pode ser falta de dinheiro, falta de amparo de proteção masculina, de ter um homem forte perto, porque essa visão materialista feminina ainda tem o mesmo denominador comum, que é obter segurança. Só que como na história dela, essa insegurança foi muito frequentemente insegurança material, quando ela começa a ter certos recursos de feminilidade para atrair recursos e ela usa a feminilidade para isso, ela vai, cara, eu vou preencher todas as minhas lacunas de insegurança material. Então não é que isso é errado, é que é o modus operandi predominante daquele nível de maturidade feminina. Total. Até porque se você olha para a realidade de todo ser humano, cara, não tem um ser humano que não tá sofrendo, que não tá passando por dor e que você precisa descobrir o seu caminho de progresso. E se esse for o caminho de progresso, eu também acho, cara, absolutamente aceitável. Sim. O meu ponto é até onde você se engana. Porque o dinheiro, ele mexe com muitos elementos dentro da gente. Sim. E daqui a pouco você olha para a sociedade e, cara, você não construiu uma família, porque talvez esse estilo de vida não permita. Talvez você se afastou do que você sempre quis na sua essência. Sim. Porque, né? Então, eu acho que acaba trazendo outros elementos que me volta pro lance assim, independente do caminho que você trilhou na vida, você precisa ter um trabalho constante de questionamento, né? Sim. Cara, como psicanalista, ao longo de 15 anos atendendo clinicamente, eu tive a oportunidade de atender pessoas de vários caminhos de vida diferentes. Eu já atendi muitas meninas que foram garotas de programa ou eram ainda garotas de programa quando começaram a fazer análise comigo. E uma coisa que eu observei, principalmente nessas que, obviamente, buscam uma ajuda, é que a incidência de psicopatologia é muito mais frequente do que outras demografias populacionais. Que interessante. Então, assim, é muito comum lapsos esquizofrênicos, psicopáticos ou narcisistas dentro desse tipo de ocupação. E aí a gente vai, talvez, tentar fazer uma análise e qual respostas que a gente chega? Que quando você cede o seu corpo por causa do dinheiro, por exemplo, que é a motivação principal dessas mulheres que eu tive contato profissionalmente, é que elas estão sacrificando algo maior por algo menor. Elas sacrificam a feminilidade delas, porque é da natureza feminina, quando ela não admira um homem, na hora ela vem um impulso de nojo. Você vê isso em menina adolescente de 13 anos. Se tem um menino que gosta dela e ela não gosta, ela às vezes não consegue nem conter a cara de nojo dela. É forte, né? Muito forte. Fortíssimo. E as mulheres, a gente sabe na neurociência também, elas têm uma hipersensibilidade ao impulso de nojo. Os homens têm muito menos. E isso até por uma evolução, uma capacidade evolutiva de detectar toxinas em ambiente familiar que pode matar sua prole.
Então tem coisa, por exemplo, que uma grávida sente o cheiro. Por exemplo, minha esposa, quando ela engravidou, ela não suportava o cheiro de café. Uau. E cafeína é tóxico para uma gestante e para um bebê. Ela não conseguia me ver perto com desodorante. Eu não podia usar desodorante, porque provavelmente é tóxico. E eu já vi isso no relato com várias amigas e familiares também. A hipersensibilidade olfativa, e as mulheres elas tendem a ter uma sensibilidade olfativa muito superior à dos homens. E a gente vê que é por proteção ambiental do ambiente onde bebês estão e ela precisa proteger aquele espaço. Isso, obviamente, transborda para relacionamentos humanos e também ela tem esse impulso do nojo quando uma coisa não vai exatamente do jeito que ela quer. E isso é uma das principais causas motivacionais de promiscuidade. É o primeiro motivador de promiscuidade masculina. É mesmo. É a primeira frustração, primeira quebra daquela menina. Porque se você pega os meninos de 13, 14, 15 anos, vocês vão ver que eles são super românticos na primeira. Ai, eu me apaixonei por aquela menina, não sei o que, babá, manda cartinha, não sei o que. Ela arregaça ele, cruel. Essas meninas nessa idade normalmente são cruéis. Porque elas não têm habilidade de domínio social, muito menos vão entender os meninos. Uhum. E elas normalmente arrebentam com esse moleque. Esse moleque fala assim, cara, nunca mais isso vai acontecer comigo. Caramba, que loucura, né? Essa história, cara, de 80% dos homens, quando vão interagir com as mulheres, e aí eles começam a criar essa persona do cara, eu não posso me vulnerabilizar à frente de uma mulher que eu gosto. E aí começa a criar essa casca de guerreiro por fora e, obviamente, peca pelo excesso também, porque perde a sensibilidade, trata as mulheres com mais grosseria, principalmente uma mulher que gosta de você não merece esse tipo de tratamento. Só que aí dentro dessa dinâmica a gente começa a perceber que, e aí pelos extremos a gente consegue meio que extrapolar a regra, né? Ela sacrificou a feminilidade dela, que foi dada por Deus, por dinheiro. E aí o que acontece é que ela começa a degenerar. Ela pode estar com uma grana preta. Essas meninas do OnlyFans, tem umas lá que estão faturando 10 milhões de dólares por mês. Uau. E tem gente no mundo que fala, cara, você é do OnlyFans. Só que você está sacrificando um lado seu que deveria ser sagrado. Por isso que está gerando muito dinheiro. E depois, lá na frente, eu já tive contato com essas meninas, cara, elas ficam devastadas. Então elas deixam... Saíram do mundo e refletindo sobre o seu passado. Saindo do mundo, tentando se regenerar, buscando um caminho. E ela fala assim, cara, eu não tenho muito significado para viver, meu relacionamento com meus pais é horrível, provavelmente se teve um pai próximo, cara, se souber que ela faz aquilo, provavelmente não vai aprovar. Os homens que eu tive na minha vida, quando souberam o que eu fazia, a maioria não quis se relacionar comigo, e eu tenho muita grana, mas eu não tenho mais nada. E agora eu tô envelhecendo, minha beleza tá diminuindo, e o que eu vou fazer? Vou continuar me prostituindo ou fazendo OnlyFans? Então a gente tem o denominador comum, a feminilidade, por ser recebido por Deus é sagrado, a principal corrupção da feminilidade é a vulgaridade. E a gente tem níveis menores de vulgaridade até níveis máximos, como você dá seu corpo para ter uma coisa menor em retorno como dinheiro. Uhum. Eu não estou dizendo que quando a gente está num risco de sobrevivência, dinheiro é extremamente importante. Mas tem outras coisas que uma pessoa poderia fazer para conseguir dinheiro em vez de dar ao seu corpo. Certo? E o homem, a principal corrupção da masculinidade é a covardia. A covardia. Então a gente tem essa grande dicotomia, que é o que prende as pessoas na imaturidade. As mulheres é a vulgaridade no falar, é a vulgaridade no se comportar, é a vulgaridade no pensar, é a vulgaridade física, corporal, é qualquer tipo de vulgaridade. Porque a função espiritual da mulher, e isso dentro da psicanálise, não falando como teólogo, é a manutenção da virtude e da graciosidade. E aí a gente tem uma diferença muito grande entre homens e mulheres, que as mulheres nascem mulher. Os homens não nascem homens, eles nascem meninos. E eles precisam se tornar homens.